Olá, meu nome é Helena, do curso de Engenharia de Energia. A minha apresentação de hoje é sobre a tecnologia PLC e a técnica de modulação OFDM. Primeiramente, eu vou explicar o que é a tecnologia PLC. PLC significa Power Line Communication. É um sistema de transmissão de dados, como por exemplo internet e canais de televisão, que utiliza a rede elétrica de distribuição como meio de transporte. O princípio básico de funcionamento da tecnologia PLC está na frequência dos sinais gerados. Na PLC, o sinal opera em MHz e o sinal de energia elétrica em Hz. Desta forma, os dois sinais podem utilizar o mesmo meio de transmissão sem que um interfira no outro. Os elementos básicos de uma rede PLC são estação base e o modem. Os elementos de estação base concentram, gerenciam e transmitem as informações. Eles são instalados próximos aos transformadores de baixa e média tensão e do outro lado com a rede de acesso AWAN. Já os elementos do modem conectam os equipamentos de comunicações padrões utilizados pelos usuários com o meio de transmissão Powerline, que é o PLC, como pode ser visto na próxima imagem. O desenvolvimento da tecnologia PLC só foi possível com o avanço das técnicas de modulação, pois a modulação consiste em transformar um sinal para uma forma adequada para a transmissão através de um determinado meio físico. Agora eu vou explicar sobre a OFDM. OFDM significa multiplexação por divisão de frequências ortogonais, e é uma técnica de modulação de dados que utiliza sua banda em subportadoras. A OFDM é uma evolução da técnica de multiplexação por divisão de frequência, AFDM. A técnica OFDM trabalha com uma particular sobreposição espectral de subportadoras, e assim gera uma economia de banda de até 50% comparada com a FDM. O FDM é uma técnica de transmissão de dados que utiliza sua banda dividida em múltiplas portadoras ortogonais, chamadas de subportadoras, para modulação. As subportadoras são chamadas ortogonais por não possuírem sobreposição de frequência, dessa forma não interferem umas com as outras. Para um sistema OFDM, o espaçamento entre subportadoras é cuidadosamente selecionado de forma que cada subportadora seja alocada em ponto de cruzamento de zero do espectro dos demais. A seguinte figura mostra subportadores de um sinal FDM com frequência normalizada em relação ao valor 1 sobre t. O princípio básico da UFDM é a conversão de um fluxo de dados serial de taxa de transmissão elevada em múltiplos subfluxos paralelos de taxa de transmissão baixa. Por exemplo, um conjunto de símbolos seriais é transformado em um símbolo FDM representando dados em paralelo. Após a conversão serial paralelo, cada subfluxo de dados é modulado em uma subportadora. A principal vantagem do uso de OFDM em relação a técnicas que utilizam uma única portadora é que ela pode obter a mesma taxa de transferência, devido ao paralelismo de subportadores de taxas baixas, com maior resistência a condições ruins do meio, como atenuação de altas frequências, interferência intersímbolo e interferência causada por múltiplos caminhos, que são comuns em redes sem fio devido à reflexão. A seguir, temos a demonstração matemática de um sinal OFDM com início em t igual a zero, onde DI é um dos símbolos complexos dado pelo esquema de modulação adotado e T grande é a duração do símbolo. Essa definição é equivalente à descrição matemática de uma transformada discreta inversa de Fourier, a qual descreve um sinal digital em componentes discretas através de uma base ortogonal, salvo por um fator de escala 1 sobre n. Por fim, a seguinte imagem ilustra a transmissão analógica de um sinal FDM e a recepção analógica desse sinal. Essas são as referências que eu utilizei para pesquisar sobre o tema. Obrigada pela atenção.